Eu vou ensinar física para você sem utilizar fórmulas matemáticas, somente usando esse simulador. A gente vai falar agora sobre a parte de ótica, que tem a ver com luz, com ondas, com refração, com reflexão interna total, coisas assim. Denis, como é que eu acho esse simulador? Você vai lá no Google e vai digitar PHET Colorado, é o FET Colorado. É um site da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, onde você tem vários simuladores de física, incluindo esse simulador aqui. O que nós temos que entender? Temos que começar a falar para poder entender um pouco dessa parte de ótica. Aqui eu tenho um laser, tá vendo? Eu posso ligar ele, posso clicar aqui no botãozinho para desligar. Aqui eu tenho uma região branca. E aqui eu tenho uma região azul. Por que elas têm por que tem essa divisão? Para mostrar que são dois meios materiais. Aqui ó, eu estou considerando como esse meio branco sendo o ar. E eu posso vir aqui ó, e trocar. Posso colocar, por exemplo, a água, que seria o azul. Posso colocar o vidro. Posso colocar um misterioso B, que eu não sei o que é. Mas eu vou deixar o ar. Nessa parte azul aqui, um pouco atrás de mim aqui na imagem, eu também posso mudar. Ó. Eu estou com a água. Aí eu posso mudar aqui para o ar, eu posso fazer essa alteração do jeito que eu quiser. Mas vamos fazer a parte mais comum do nosso dia a dia, que é a luz passando do ar para a água, tá? O que eu quero que você perceba aqui? O que está escrito aqui, ó, índice de refração, que na física a gente utiliza o símbolo N, tá vendo? Tá vendo que o ar tem o número 1? É uma nomenclatura que a gente dá, uma definição. O ar, ele tem índice de refração 1, tá? Se eu trocar aqui para a água, por exemplo, ó, você vai ver que o índice de refração mudou. Ele aumentou, né? De 1 passou para 1,333. Vamos mudar para o vidro para ver quanto é? Poxa, aumentou mais ainda. Ó. Passou de 1,333, que era a água, para 1,500, que é o vidro. O que isso significa? Significa que o vidro tem um índice de refração maior do que a água, e a água tem um índice de refração maior do que o ar. Esse índice de refração quer dizer o quê? Imagina que a luz, quando vai passar por esses lugares, quanto maior o índice de refração, mais difícil é para ela passar. Imagine quanto maior o índice de refração, você tentando andar na água. É muito mais difícil você andar na água ou correr na água do que correr em terra firme, no ar. Então, o ar tem um índice de refração menor do que a água impõe mais resistência. No caso da luz, o vidro impõe mais resistência ainda. Cada material, cada substância tem um índice de refração diferente. E isso vai impactar em como a luz vai percorrer esses caminhos, tá bom? Então, aqui eu estou pegando um laser, né, um raio de luz, aqui do comprimento de onda de 650 nanômetros, aqui no topo esquerdo da tela, ó. 650 nanômetros corresponde ao vermelho. Eu poderia pegar aqui, ó, no amarelo, que é o 576 nanômetros aproximadamente. Poderia pegar o verde, que é 527, e assim vai indo. Ó. Veja que a cor da luz depende da frequência que ela tem. Vamos ficar com o vermelho aqui que não vai interferir muita coisa. Veja só, eu tenho aqui um feixe de luz saindo aqui, passando pelo ar. E veja que quando ele chega na água, nessa interface aqui, na divisão da água com o ar, o que acontece? Parte desse feixe vai para a água, vai para baixo, e parte desse feixe volta para o ar. Mas perceba uma coisa, o feixe que volta para o ar, ele é um pouco mais fraco do que o feixe que vai para a água. Tá vendo que o feixe aqui da água ele é mais intenso do que o do ar? Isso tem a ver com a intensidade de cada feixe. Vamos tentar achar aqui, ó. Eu tenho aqui um medidor, ó, que eu posso pegar aqui. O feixe inicial, ó, medindo ele ali, tá vendo? Ele é 100%, né? 100% da luz que estava vindo. Vamos pegar agora o feixe que entra aqui na água. O que acontece com ele, ó? Não é mais 100%. Ele é 92,19%. Por quê? Porque parte dele, desse 100%, entrou aqui, e parte foi para o outro lado, que é o restante, 7,81%. Então veja que quando você tem a luz passando de um meio para o outro, parte do material, parte da luz entra no material e parte é refletida. Como que a gente chama esses raios? Aqui o que entrou é chamado de raio refratado
e o que saiu aqui é chamado de raio refletido. Então, independente do ângulo que você coloca aqui, nesse caso do ar para a água, você tem uma parte refratada e uma parte refletida. Sempre isso vai acontecer. Olha que coisa interessante aqui. Vamos falar de ângulos, ó. Vamos pegar aqui esse medidor, ó, e colocar ele bem aqui na interface, ó. Tá vendo? Agora vamos colocar aqui essa luz, por exemplo, aqui em 30 graus, ó. O que está dizendo aqui? Que a luz incidente tem um ângulo de 30 graus, certo? Se eu colocar aqui, ó, o que a gente chama de reta normal, né? Uma reta aqui, uns tracejadinhos, ó, que eu coloquei aqui, ó. Tirei, coloquei, tá vendo? 30 graus, veja que o ângulo refletido também é de aproximadamente 30 graus. Na verdade, é de 30 graus, é o mesmo valor, eu que não ajustei aqui, ó. Então, 30 graus aqui, você tem um pequeno desvio, mas você pode considerar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quase errei o nome. Então, formou um ângulo aqui de 30 graus, forma um ângulo de saída aqui também de 30 graus. Denis, mas e aqui o ângulo refratado? Não, daí ele é diferente. Isso a gente trataria na matemática por uma coisa chamada de lei de Snell. Daria para você calcular esse ângulo da refração, mas a gente não quer calcular aqui. O que eu quero que você entenda é que o ângulo de incidência é igual sempre ao ângulo de reflexão. Vamos tirar esse cara aqui, ó, e vamos colocar os ângulos aqui, ó. Tá vendo, ó? 29,6, aproximadamente 30 graus, aqui também 29,6, aproximadamente 30 graus. Ou seja, esses ângulos aqui de incidência e de reflexão são sempre iguais. Esse outro aqui que não é igual. Vamos tirar esses ângulos aqui. O que mais a gente pode medir? Deixa eu ver aqui. A rapidez. Rapidez. Qual é a velocidade da luz no... Vamos considerar no vácuo, né? No ar. Com índice de refração 1. É a velocidade da luz, né? Que a gente chama de C, né? C. Agora, quando a luz passa por um outro meio material, a velocidade dela muda. Por isso, muito cuidado. A velocidade da luz é de 300 mil km por segundo no vácuo. E não, por exemplo, na água. Veja que na água, a luz tem uma velocidade de 0,75 da velocidade original dela no vácuo. Então, cuidado. A luz só tem a velocidade máxima da natureza no vácuo, ou no ar ali que a gente está considerando o índice de refração igual a 1, correto? Denis, mas me diz uma coisa, o que aconteceria, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, e colocasse, vamos dizer aqui, vidro, e agora na parte de baixo eu coloco a água. O que será que iria acontecer? Vamos ver aqui, ó. Continua acontecendo a mesma coisa. Imagine agora que eu tenho um feixe, né, que ele está dentro do vidro e depois ele vai sair para a água. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Opa, pera aí. Olha aqui que interessante, ó. Quando eu inclinei aqui, ó, aqui eu tenho o feixe refletido e aqui eu tenho um feixe refratado. Mas dá uma olhada aqui, ó. Para esses ângulos aqui, eu continuo tendo o refletido e o refratado. Agora, quando eu venho aqui, ó, olha só, nesse limite, olha só, nesse ângulo aqui, qual que é esse ângulo? Vamos ver. 63,2 graus. Eu não tenho mais feixe refratado, eu tenho apenas feixe refletido. Isso é uma coisa chamada de reflexão interna total, que é o que explica o funcionamento de uma fibra ótica. Fibra ótica que é usada para telecomunicação, para fazer cirurgia, para a pessoa botar uma lanterna, uma luz e olhar dentro do teu corpo. Sabe aquelas fibras que dobram assim? Esse é o princípio físico da explicação do funcionamento de uma fibra ótica. Como que a gente entende isso? Você tem agora a situação inversa. A luz está num meio com um maior índice de refração e aqui tem um meio com um menor índice de refração. O que está acontecendo? Existe uma coisa chamada ângulo crítico, que seria o ângulo limite. O ângulo limite, ó, aqui vamos ver, é aproximadamente 62,8 graus. É o quê? Esse ângulo limite é o ângulo que você coloca a luz e toda ela vai ser simplesmente refletida. Você não enxerga a luz saindo mais do material. A fibra ótica funciona assim, você constrói um material, uma fibra, que dentro dela tem um índice de refração maior do que a parte de fora. E aí a luz vai sempre ser inserida num ângulo crítico.
e ela vai ficar sendo refletida dentro. Reflexão interna total e a luz não se perde para o outro meio, para fora da fibra ótica. Isso é um ganho de energia e na transmissão de energia. Uma ideia extremamente interessante, né? A ideia do conceito que a gente tem aqui de reflexão interna total e de ângulo crítico para explicar como funciona a fibra ótica. Veja que eu ensinei para você que vários conceitos da física sem usar conta nenhuma. Mas se você conhece alguém que está procurando uma aula de física mais aprofundada, com matemática, você quer aprender mais conceitos, você está se preparando para um concurso, para um vestibular ou precisa de ajuda na escola ou na faculdade, acessa aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado os meus cursos, no meu site cursosexatas.com. Eu mesmo sou o teu professor, eu mesmo tiro as dúvidas e lá você tem cursos completos com muita matemática, com simuladores, exercícios simulados e etc. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!